Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui ao vivo do Brasil e boa noite para aqueles que estão acompanhando da Europa, principalmente da Suíça. Boa noite, Rejane. Boa noite, Fabrício. Muito bom. Estamos aqui com mais uma live muito especial. Eu vou já autorizar a entrada aqui do nosso amigo Fabrício, que é o pedido dele. E também vou procurar aqui o pedido da Rejane. Olá, Fabrício. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Dagmar. Boa tarde, Fabrício. Tudo bem por Então, aí? tudo bem. Eu estou aqui acompanhando o pedido da entrada da Rejane. Ainda não apareceu aqui o pedido. Que bom, Fabrício, que você está aqui conosco, mais uma live. Muito bacana a gente poder conversar com os amigos, não é? As pessoas interessadas em aprofundar, em conversar a respeito da vida, a respeito dos métodos terapêuticos, a respeito particularmente das constelações. Hoje a gente vai ter uma conversa bacana, comparando, não é? E esclarecendo melhor o que são as constelações familiares e o que são as constelações organizacionais. Então, muito bom. E, Fabrício, você podia ir se apresentando aqui para nós, Fabrício? Eu acho que a maior parte das pessoas já te conhece, mas é possível que alguns não. Enquanto eu me organizo aqui para dar entrada para a Rejane, tá bom? Combinado. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício Nogueira. Eu sou empresário da área de tecnologia. Eu desenvolvo projetos de software já há um bom tempo. E venho me aprofundando dentro dessa história de constelação. Boa tarde, Rejane. Boa noite para você, né? Boa noite, Fabrício. Olá, Boa noite, Rejane. Dagmar. Uma Seja alegria. bem-vinda, querida. Nós estamos começando aqui, Rejane. Eu pedi que o Fabrício se apresentasse melhor. Enquanto você chega, você que vai nos dirigir aqui hoje na nossa conversa. Mas pode continuar, Fabrício. Por favor. Muito bem. E fiz algumas formações sobre esse assunto, né? As principais delas no Instituto IBS. Formação de constelação familiar e formação de constelação dentro das empresas. E como eu trabalho muito com esse universo corporativo, o tema sobre constelação de empresas achei fantástico, me apaixonei e venho aprofundando. Tanto é que hoje eu sou docente do Instituto, professor dessa formação que a Dagmar está divulgando com a ajuda da Rejane. Me sinto honrado por estar participando desse projeto e me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto. Sou grato para poder a gente estar aqui falando sobre constelação e outras coisas más, não é isso? Nós é que somos honrados, Fabrício, de ter você aqui na equipe de professores do IBS, docentes, e a gente sabe, não é, do seu conhecimento, da sua experiência e da sua dedicação, sempre atualizado, não é? E realmente, Fabrício, as constelações, elas tomam a gente, né? Quando a gente percebe, a gente é tomado por aquele campo, não é? É algo que realmente nos impacta na nossa vida pessoal, e depois você vê a possibilidade de você utilizar esse método também no campo da
consultoria empresarial, no campo pessoal, profissional. Isso é fantástico, não é? Muito Fantástico. bom. Eu convido a quem nunca participou de um movimento sistêmico, de uma constelação, que o faça. Representar dentro do processo, vamos chamar terapêutico de constelação, é sim riquíssimo. Riquíssimo. Só vivenciar a experiência, as sensações, as percepções, os insights e principalmente confirmação de que o que está acontecendo tem a ver com uma história de fato, com um assunto específico que se busca ampliar a consciência sobre. Então, assim, recomendo, pessoal, muito interessante. Depois de vivenciar muito nas famílias, quando a gente vê essa mesma força, essa mesma clareza, essa mesma emoção dentro das empresas, até com situações que não são pessoas, já começa a falar, né, das primeiras diferenças, é fantástico, fantástico. Então, Fabrício. Eu sempre antecipo um pouco, né, Rejane? Maravilha, graças a Deus, você já está, né, colocando tudo que as pessoas desejam muito saber. Eu queria, antes de que a gente passasse para o nosso tema, né, um paralelo entre constelações familiares e constelações organizacionais, que a gente lembrasse os nossos, né, convidados aqui, que convidem os seus amigos, né, utilizem aquele aviãozinho aí, convidem. O Fabrício já convidou agora, né, para o curso. Nós temos também, no sábado próximo, dia 28 de agosto, um workshop online. Então, uma excelente oportunidade para que as pessoas possam, como você sugeriu agora, Fabrício, representar, né, e sentirem tudo isso que a gente tanto está falando por aqui, que a gente tão felizmente já vivenciou e já pode propagar, né? Então, é realmente uma alegria. Eu desejo mais uma vez te agradecer, Fabrício, por você estar aqui conosco, né? É de grande alegria a gente poder falar disso e com alguém que utiliza na prática, que é docente e que tanto nos oferece. E esta é realmente a primeira questão. A primeira questão para vocês dois, né? Para Dagmar e para você. A questão é: quais são as diferenças e as semelhanças entre uma constelação familiar e uma constelação organizacional? Este é o nosso tema principal para agora, nesse paralelo. E tem também algumas outras aqui, mas, sobretudo, esta é a pergunta primeira, a demanda maior agora. Muito bem. Eu falo um pouquinho, depois, se a Dagmar quiser complementar, fique à vontade. Retomando um pouco da nossa última aula, da nossa última live, a gente falou muito sobre sistemas, né? E faz muito sentido. Nós estamos contidos em sistemas. O primeiro deles é o familiar. Um sistema é um grupo de elementos que tem o mesmo fim. Duas pessoas já se tornam um sistema. Nas famílias, o primeiro sistema que a gente pertence, está contido, é o sistema familiar. E todo o estudo sobre as constelações, sobre o pensamento sistêmico, fica envolvido dentro de sistemas. E é muito importante a gente entender isso. De posse dessa informação, geralmente no movimento sistêmico nas famílias, é muito comum a gente tratar de questões que têm a ver com as famílias. A família mais próxima, o seu parceiro, sua parceira, depois os filhos, depois a gente começa a ampliar e transcender, né, os nossos ancestrais e todos os movimentos. Isso tudo influencia. E, geralmente, no estudo do pensamento sistêmico, das constelações, quando há desarmonia entre algumas leis, que a gente vai falar mais para frente, começam a surgir desacordos e desarranjos nesses sistemas. Surge daí a necessidade da constelação para poder ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo, os emaranhados,
e desacordos que acontecem dentro dos sistemas. Isso, de maneira análoga, acontece muito bem dentro das empresas e dentro das famílias. Isso é muito comum. E a principal diferença delas é que na família a gente lida com elementos que, na grande maioria das vezes, se não for quase 100%, são pessoas, né? Podem ser, muitas das vezes, é muito comum a gente desenvolver o trabalho de constelação de sintomas, por exemplo, que não necessariamente pessoas, e várias outras coisas mais dentro das constelações familiares. Dentro das empresas, o universo de coisas que pode ser visualizado e ampliado a consciência é infinito de possibilidades. Coisas inanimadas, que não necessariamente pessoas. Por exemplo, prosperidade, capital de giro, produto, planejamento estratégico. Gente, são N possibilidades que a gente pode visualizar. Então, talvez a principal diferença seja a constelação familiar, ela tende a ser mais sentimental e trata de assuntos familiares, e a organizacional de questões, vamos chamar assim, um pouco mais exatas, que tem a ver com o universo corporativo. Todas elas acessam o campo de maneira muito parecida, e quem visualiza isso, participa e começa a perceber coisas dentro da sua empresa, fica impressionado com os resultados. Convido todo empreendedor, gestor, gerente, diretor, CEO a vivenciar em um momento oportuno essa experiência, que ela é rica e vai te trazer luz para muitas possibilidades. Por exemplo, eu já constelei a minha empresa e descobri, antes disso acontecer, que um dos produtos que eu ofertava já estava com seus dias contados. Isso foi assim, fiquei impressionado. Não é o fim do mundo com relação a isso, está tudo certo. Que se cria outros produtos, né? Mas eu percebi dentro do movimento que sim, esse produto tendia a sumir, e aconteceu direitinho. Então houve uma previsão do que estava para acontecer. É um exemplo do que pode acontecer. Imagina tantas outras possibilidades, entendeu? Concorda, Isso. Dagmar? Sim. E sim, Fabrício, é isso mesmo. E é interessante a gente relembrar aqui, dizer que as constelações organizacionais, elas nasceram das constelações familiares. Não se pensava nisso, na possibilidade desse método ser reproduzido também nesse campo empresarial, organizacional. E quem teve o grande insight com relação a isso foi justamente um dos pilares das constelações familiares, que é Gunther Weber, junto com Bert Hellinger. Não é? Nós sabemos dessa história que os dois, numa conversa juntos, não é? E Gunther Weber expressou para Bert Hellinger esse seu insight, que aquele método, o método fenomenológico, a visão sistêmica, obviamente que já existia muito antes das constelações, não é? O paradigma sistêmico é um paradigma hoje já bastante aceito, inclusive quase que hegemônico hoje. É difícil você negar essa visão sistêmica, né? E Gunther Weber teve esse insight e conversou com Bert Hellinger a esse respeito. E Bert Hellinger teria dito para ele: eu deixo isso com você, para que você possa desenvolver. Não é? E Gunther Weber, então, seguiu, né, conversando. Nessa época, já outros personagens do campo empresarial já estavam se aproximando, como Jan Jacob Stam e tantos outros. Não é? O Jan é holandês e já era um consultor já conhecido. E esse trabalho, então, foi se expandindo e criou-se, então, o método das constelações organizacionais, que utiliza muito dos princípios, não é, da constelação familiar, mas que tem uma estrutura própria, não é, Fabrício? E é muito interessante observar que, se por um lado as constelações familiares criaram as constelações organizacionais, por outro lado, o desenvolvimento desse método dentro do campo organizacional, ele foi muito grande e hoje ele impacta
de volta, não é, o sistema familiar, a constelação familiar, porque muito se aprendeu com o desenvolvimento desse trabalho, lidando com questões organizacionais, lidando com departamentos, com projetos, com estruturas, não é? Então, a gente vive hoje esse crescimento das constelações como um todo, apesar das particularidades que são importantes dentro das constelações familiares. Nós temos, por exemplo, também um departamento, vamos dizer, um setor que se desenvolveu de uma forma um pouco também própria, que são as constelações de sintomas e doenças, né? Que é uma área que, particularmente, eu me dedico muito. Você tem também as constelações sendo utilizadas na seara jurídica. Você tem as constelações sendo utilizadas na área educacional. E na área educacional você vê uma integração tanto da constelação familiar quanto da constelação organizacional, porque a escola é uma empresa, é uma organização vinculada numa rede com vários sistemas. Então, isso é tudo muito interessante. E interessante que nós, não é, Rejane e Fabrício, nós colocamos toda essa discussão e todo esse conteúdo teórico e também prático no nosso curso de constelações familiares. É claro que um curso de constelação organizacional, ele necessita de ter uma carga horária própria, não é? Fabrício e eu fizemos uma formação específica em constelação organizacional. O Fabrício hoje se dedica mais a esse campo e nós estamos, né, Fabrício, já pensando em lançar uma outra formação só em constelação organizacional, mas o fato de nós termos noções tanto da visão sistêmica quanto das próprias constelações organizacionais dentro do nosso curso é um diferencial, Regiane, da nossa formação. Não é? E nós vamos ter o Fabrício desde o primeiro momento, viu, Fabrício? Vai se preparando aí, porque cada vez mais nós percebemos a importância de ter essa visão sistêmica perpassando o curso como um todo. Vamos ter você logo no primeiro momento, no primeiro módulo, e vamos ter você no módulo específico. Eu estou atropelando mais do que o Fabrício, né, Regiane? Ai, ai. Que alegria que a gente pode bater esse papo e automaticamente ir esclarecendo as pessoas, né? Essa era exatamente a questão aqui, né? Distinguir, né, semelhança e diferenças de uma e de outra e, sobretudo, por que num curso de constelação familiar, né, a colocação aqui, a gente entrar com um tema que seria a constelação organizacional, né? E, se eu bem entendi, isso nós estamos falando ali no módulo, a gente vai introduzir, é isso? Nós vamos introduzir algo, né, para que possa ser desenvolvido. E aí, por favor, me esclareçam aqui. Sim, então, exatamente isso mesmo. Né? Isso, Fabrício, explique melhor. O propósito desse módulo é contar para os alunos desse curso que buscam a formação de constelação familiar, entender todas as possibilidades. Então, eu sou aluno desse curso, posso falar com propriedade. É muito interessante as possibilidades da aplicação do movimento sistêmico da constelação. Então, a gente vê constelações clássicas, a gente vê constelações com bonecos, constelação de sintomas, como a Dagmar acabou de comentar, constelação na área jurídica, nas instituições de ensino. E dentro do universo organizacional, é uma outra área que vai mostrar um universo de possibilidades. Imagino eu que nem Bert Hellinger imaginava, né? Quando ele começou o estudo sobre o movimento das constelações, até onde isso ia dar. Talvez o grande lance foi essa aproximação de pessoas pensadoras, estudiosas, pesquisadores que trouxeram várias possibilidades, né?
e muitas delas através de insights, né? Você vai vivenciando e começam a vir os insights, principalmente intuição, que é um das ferramentas da nova era, né? A gente precisa dar o olhar, o ouvido, né? A percepção da intuição. Muitas das vezes é criticado pelos exatos, mas a intuição é uma ferramenta poderosíssima, pode trazer informações riquíssimas, a gente tem que ficar de olho. E isso, o módulo de constelação de empresas dentro dessa formação, ele é uma pincelada de uma maneira bem interessante dessas possibilidades. Logicamente, saindo desse curso da Agmar, né, cada aluno vai seguir sua área, que vai ter mais afinidade, né? Uns vão continuar na área jurídica, outros vão continuar dentro das instituições de ensino. E quem tem afinidade com gestão dentro de empresa vai aproveitar isso muito bem. Dá para aprofundar muito. Exato. E uma outra coisa que eu percebi já há muito tempo, Fabrício e Rejane, e todos que estão aqui acompanhando essa nossa conversa, eu percebi que tem algumas das dinâmicas que foram desenvolvidas no campo organizacional que elas são muito úteis e podem ser aplicadas por um constelador familiar. Então, aquele psicólogo ou aquele advogado sistêmico ou aquele terapeuta que está se aprimorando nas constelações familiares. Por exemplo, o método da integração de currículo, da orientação vocacional, não é? Que é uma demanda que vem muito para o nosso consultório. Não é? O psicólogo atende muito essa demanda, seja por parte de adolescentes que ficam perdidos com esse bombardeio de coisas e essa ditadura de que tem que fazer medicina ou engenharia, que não tem outra opção, principalmente medicina, né? Então, eu tenho no meu consultório muitos adolescentes e a família que vem, traz, para que ele tenha a oportunidade, a partir de um método como esse, se perceber melhor em qual área, onde é que ele está situado, não é? Que profissão, que área faz pulsar de fato o seu coração, a sua essência. Porque nós só vamos ter êxito profissional, né? Eu gosto muito mais dessa palavra êxito profissional do que sucesso, porque sucesso dá uma ideia apenas da questão financeira, e nós sabemos que a questão financeira é um aspecto, não é? Mas o êxito profissional, ele vem em qualquer profissão, desde que essa profissão tenha uma ressonância com sua alma, com sua essência. E muitas vezes nós, ali como médicos, terapeutas, estamos atendendo aquela pessoa, não é? E vamos poder utilizar essa ferramenta riquíssima que é a integração de currículo, que é algo que veio do campo organizacional, mas que está muito presente no campo familiar. E os alunos que passam por essa formação nossa, eles saem capacitados a conduzir um trabalho desse. Um trabalho de integração de currículo e definição de carreira, não é? Um trabalho de orientação vocacional. Então, isso é muito importante. Esse é um aprendizado que o aluno vai ter com o curso como um todo, mas muito no módulo específico que a gente trata da questão da constelação organizacional. Sim, o outro aspecto também, Rejane, eu participei essa semana de uma constelação sobre prosperidade. É muito comum chegar a esse tema para o constelador familiar, né? E isso, dentro dessa formação, vai se mostrar com muita clareza como proceder com o movimento sistêmico para a prosperidade, para a abundância, que são temas muito requisitados hoje em dia. Existe uma preocupação importante e dá para trabalhar de maneira doce, de maneira clara, com várias possibilidades. E é riquíssimo o trabalho, sim. Recomendo quem se interessar experimentar um dia. Que bom. Fabrício, você mencionou, né, a questão do produto, né, decisão de um produto, né, com
uma abordagem sistêmica que você observou total ressonância, né? Sim. E as pessoas também perguntam, então as constelações organizacionais vão ser utilizadas no departamento de recursos humanos e etc. Você já deu aí uma outra possibilidade, além dos recursos humanos, né? E você teria ainda alguma outra observação ou algum outro Aplicação. exemplo para poder, de aplicação para poder oferecer? Sim, eu queria reforçar do recursos humanos. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Quem perceber a importância e a força do movimento dentro do RH pode fazer muita coisa interessante. Por exemplo, aconteceu aqui comigo. É bom que, como eu tenho empresa, eu vivencio muitas coisas que vão ser comuns em empresas de todo tamanho. Por exemplo, eu tinha aqui opções de uma contratação de um cargo específico que eu precisava, e eu usei o movimento sistêmico para poder perceber qual seria a melhor opção daquele candidato para a vaga específica. Então, foi muito rico a ajuda na escolha da contratação. E o movimento sistêmico mostrou coisas que eu não conseguiria perceber. Eu, especificamente, não sou um especialista em recrutamento, né? Mas eu consegui perceber e validei depois qual foi o melhor movimento de um funcionário para uma função específica. Depois ainda aconteceu a possibilidade de uma outra entrevista que eu tinha descartado. Esse outro colaborador, através do movimento sistêmico da constelação, ele se mostrou muito bom para uma outra função que eu tinha, então não precisei nem perder esse outro colaborador que eu dispensei, foi aproveitado para um outro cargo. Só para dar um exemplo das possibilidades. Um outro exemplo, é muito rico você desenvolver a constelação no momento em que você está próximo do planejamento estratégico. Por quê? A constelação ela traz luz para coisas que você não vê. Dentro do pensamento sistêmico, a gente imagina o iceberg, e o que a gente vê na parede, missão, valores, propósito, ela só aponta. E muita coisa acontece internamente que a gente não visualiza, que são as regras ocultas que acontecem. Regras culturais. Um colaborador novo chega e não precisa ler manual. Em poucos dias, ele repete o padrão que aquele departamento já o faz, sem precisar fazer um treinamento para isso. É muito comum. Vamos contratar gente nova para dar uma revitalizada no meu departamento, ajudar com inovação. A pessoa chega cheia de ideias, dá 5 dias. Ela faz exatamente o que os outros estão fazendo, sem ninguém precisar falar nada. É porque ela entrou em contato com essas regras ocultas que acontecem dentro dos sistemas, não só de empresas, que também pode acontecer nas famílias. Ele entra dentro daquele sistema, daquele meio, modus operandi. Isso tudo está oculto. E o movimento sistêmico, a constelação, a força dela é trazer luz para essas situações. É como se você saísse do seu departamento e pudesse ver lá os departamentos de cima, o que está acontecendo, suas conexões, suas forças, suas fraquezas. A gente fala disso em planejamento estratégico diariamente. De posse dessas informações que você não vê, você tem lá um monte de insights que você, então eu vou direcionar o meu planejamento estratégico para atuar nessa ação que eu já percebi que eu tenho uma dificuldade, tenho um problema que agora eu estou vendo. O primeiro passo para resolver um problema, visualizar. Muita gente usa o termo da constelação como visualização sistêmica, a própria Cornélia, né, da Guimarães. Então, Sim. o primeiro passo para resolver um problema é visualizar. A gente tende muitas das vezes jogar debaixo do tapete e fica aquela coisa, né, de ficar para depois. Eu falo isso com os meus colaboradores. Vamos trazer isso. Vamos olhar para ele, ver as possibilidades, o que se relaciona a esse problema. Só de fazer isso, ele já começa a se dissolver e resolver. Então, a força da constelação é essa. A possibilidade de visualizar coisas que você não percebe no dia a dia. E isso é muito rico dentro das empresas, dentro das organizações. Você acabou de dizer que talvez um funcionário já tivesse perdido o seu lugar se não fosse essa sua visão ampliada, né? Sim, sim.
Sim, impacta muito. É exatamente. interessante, o Fabrício citou a Cornélia. Cornélia Benes Bonenkamp é uma consultora organizacional autorizada pelo Infocion, que é um organismo internacional de consteladores que coordena e aprofunda, estuda e autoriza consteladores a atuarem como professores do método, não é? Esse Infocion foi criado por Gunther Weber e outros consteladores e orientadores, não é? Consultores organizacionais. E a Cornélia, ela mora no Brasil, embora ela seja alemã, e ela é a pessoa de referência nossa nessa área de constelações, dos cursos de constelação. A gente tem feito um trabalho em parceria com ela. Estamos pensando em trazê-la novamente. Ela, através do IBS, e o instituto dela, e também o Infocion, nós já realizamos uma formação dessa em Goiânia e outra em Fortaleza. Estamos pensando para o próximo período, o próximo ano, de repetirmos uma constelação, um evento desse, uma formação, que temos sido muito procurados nesse sentido. Então é isso, quer dizer, nós estamos agora na véspera do nosso 16º curso vivencial em constelações familiares. Estamos celebrando 16 anos do IBS. E eu sempre gosto de lembrar que o Fabrício, de um jeito ou de outro, ele esteve sempre presente na história do IBS, porque o nosso site foi realizado por ele, foi criado por ele, e ele é o responsável pelo nosso site do IBS Sistêmicas. E diga-se de passagem, um site que foi muito elogiado lá fora também, Fabrício. Na Europa, na Alemanha, as pessoas que conhecem o nosso site elogiam muito esse seu trabalho e de sua equipe. E o Fabrício foi se aproximando enquanto um parceiro na questão do site, não é? E aos poucos ele foi se aproximando mais até se tornar realmente um aluno, e de aluno a um professor, um facilitador e um docente do IBS. Né? Muito interessante essa trajetória. Como nós temos outros que estão conosco aqui, que passaram também pela formação. E essa formação nossa, ela está acontecendo agora num formato muito interessante, 100% online. Não é? Nós também. Aliás, a Cornélia acabou de entrar. Eu acho que é uma questão de campo. Acabamos de falar de você, Cornélia. Conectamos Aliás, com ela. Se você quiser dar uma entradinha, Cornélia, você pode pedir, não é, Rejane, que a gente permite que ela dê um alô aqui. Eu não sei se cabemos todos aqui, mas eu acredito que sim. Acredito que 4, sim. Acabamos de falar sobre você, Cornélia, da importância sua, do seu trabalho no campo das constelações organizacionais e do nosso sonho de realizarmos outros eventos com você, outros cursos com você. Obrigada. E que bom, Cornélia. Pode entrar. Então, entre, faça o pedido, Cornélia. Faça o pedido. Que bacana. Vocês vão conhecer, então, aqui a Cornélia. Vocês vejam o que é uma questão de campo. Nós não combinamos isso, viu, Rejane? Ela simplesmente foi atraída pelo campo. Deixa eu ver aqui se ela já fez o pedido dela. Não, ainda não. Vou esperar ela fazer o pedido. Acho que você também pode pedir, Dagmar. Eu estou aprendendo isso. Precisa mandar um convite para ela. Você também e pode onde que eu mando esse convite, Rejane? No maisinho aqui? Não, na câmera. Eu acho que se a Cornélia sair e entrar, uma das primeiras postagens aparece um convite para entrar. Foi assim que eu entrei. Tipo assim, você quer participar, quer entrar? Aqui, eu já encontrei aqui. Já enviei a solicitação para ela. Legal. Eu não sei se eu enviei corretamente. Que alegria, que alegria. Desculpa, a luz não está muito bem aqui. Está um pouco escuro, Cornélia. Eu sei. Deixa eu ver, vou tentar mudar de lugar.
Um momentinho. Cor- Melhor? Um pouquinho melhor? Melhorou um pouquinho, melhorou, Deixa-me ver. Cornélia. Pode Vou, melhorar mais. vou ver. Vou ir lá. Um momentinho. É uma alegria ter a Cornélia aqui. Ah, que alegria. Ah, sim, Cornélia, melhorou, melhorou. Que bom, querida. E é uma alegria estar com vocês. Para a gente Alegria também. nossa. Que coincidência, Cornélia. Sim, Coincidências não existem, não é mesmo? Exato. às vezes, eu acho que às vezes existe. A gente estava justamente falando, Cornélia, da importância do seu trabalho, da nossa parceria com você na realização de eventos, nós fomos seus alunos, e que nós queremos que você volte, não é assim, conosco aqui. Como não? Vamos organizar um próximo curso. Sim, como não? Nós estamos aqui nessa live, Cornélia, Sim. fazendo uma divulgação do curso, do 16º curso de constelação familiar do IBS Sistêmicas. E nesse curso nós temos o Fabrício como um docente. O Fabrício traz toda essa visão sistêmica, esse conteúdo teórico da visão sistêmica. E um dos módulos, mais no final do curso, é um módulo onde nós apresentamos as constelações organizacionais e trabalhamos com os alunos alguns daquelas ferramentas que eles vão poder utilizar, como, por exemplo, a integração de currículo. Mas para se aprofundar enquanto constelador organizacional, é isso que a gente dizia, é preciso uma formação específica. E você, o seu trabalho, o Infosion, são os mais capacitados para essa formação. Não temos dúvida com relação a isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Não? bom. E o que você está no momento com algum curso, Cornélia? Olha, eu preciso dizer alguma coisa. Amanhã, por exemplo, vou dar um módulo lá de Maceió online. Maceió. E comecei no fim de semana passado, quinta, sexta, sábado, domingo, uma formação em constelação organizacional presencial aqui em São Paulo. Ah, você já recomeçou o presencial. E as pessoas realmente queriam presencial. E foi incrível. E realmente é muito bom ver e ter as pessoas juntas. Realmente é bom. É verdade. Não? E aí, isso. Ó, E por olha, outro Cornélia, lado... Sim. eu concordo com você, mas eu estou tão feliz de estar aqui na Suíça e participando deste curso, Sim. com tantos brasileiros, com tanta Claro. gente de Portugal. Então, assim, é realmente assim, uma dádiva para todos nós aqui também, Sim. essa proximidade que a internet, que o curso online propicia. Podemos imaginar, tudo tem custos, benefícios. Exato. E um grande custo é realmente que enquanto tem grande distância, pode participar. E Sim. eu, por exemplo, participo agora em muitas coisas na Suíça também online. Não? Não? Ao mesmo tempo, no online tem partes, as interligações fortes entre as pessoas e grupos, assim, eles não aparecem no online. No online, sim, podemos passar informação, podemos fazer perguntas, podemos fazer constelações, visualizações, e funciona perfeitamente. Mas a interligação entre as pessoas, isso não temos. Um método, uma forma diferente, não é? Sim. Nós tivemos uma experiência muito rica com esse último curso, que começamos ele presencial e depois tivemos que passar para online. Sim. E a turma, ela interagiu de tal forma, com tanta profundidade, e eles continuam
se reunindo em grupos de estudo, não é? Sim. Algo que a gente não imaginava que fosse Sim. acontecer. Sim, Isso é uma coisa incrível. Inclusive, a Rejane é uma brasileira que mora já há muitos anos na Suíça, Cornélia. Onde você mora na Suíça? Em Grenchen, Grécia? entre Berna e Zurique. Aham, ok. Tá, tá no meio do caminho. Também tinha um convite para um congresso ou constelações organizacionais em Zurich, mas com esse corona aí não foi. Nós teremos daqui a pouco, né, outras oportunidades, com toda certeza. E aí, aproveitando toda essa sua experiência, Cornélia, nós estávamos falando aqui agora, né, das múltiplas possibilidades das constelações nas organizações. E aí o Fabrício nos deu exemplo, né, do recursos humanos, não sei qual parte que você chegou ali na nossa conversa, ele deu para a gente algumas nuances, né, dos recursos, do Departamento de Recursos Humanos. Depois ele deu também a questão de a escolha de vida de um produto, sabe? E quem sabe você gostaria de complementar aqui para a gente? A gente está perguntando exatamente, né? Como aplicar nas organizações as constelações? Podemos imaginar, talvez uma coisa falada bem simples. Uhum. Para mim, as visualizações, constelações, são uma ferramenta poderosa para ampliar a visão, deixar o que não está no olhar. Podemos imaginar cada organização, cada empresa tem uma cultura, tem regras, tem um propósito que normalmente, inconscientemente, movimenta os colaboradores. Diferente se um colaborador sabe observar. E podemos imagina numa empresa, um cliente não fecha. Aí tem um que diz, esse cliente é louco por não fechar. Um outro disse, eu fiz de tudo, não sou bom o suficiente. E um terceiro disse, o que deixamos de fazer para poder conectar o cliente, mostrando que a necessidade dele será atendida. A informação é a mesma para os três, mas cada um conecta com a informação diferente. E uso a visualização, constelação, para deixar no olhar o que não é visto. Se isto está no olhar, posso lidar com uma situação diferente. Imagina, se você quer fazer pesquisa em relação a algo, precisa juntar um monte de datas, não? Gastar um monte de tempo, de horas também, e podemos imaginar em relação a uma questão. Os dados são no campo informacional. E posso, em um tempo muito curto, conectar com dados, informações a respeito do assunto. Muito rápido. Muito bom. Rejane, eu queria também dizer que está presente aqui conosco um outro docente do IBS, que é o Maurice Jacoel. O Maurice está no momento em Portugal, ele é um brasileiro que está em Portugal, ele tem formação tanto em constelações familiares quanto organizacionais, e é uma alegria ter o Maurice aqui conosco, e várias outras pessoas que entraram aqui, não é? Algumas pessoas, inclusive, que talvez não conheçam a nossa
esse nosso programa do curso. Outros são alunos aqui, já estou vendo vários. Seria bom você falar um pouquinho, Rejane, e passar as informações, como eles fazem para acessar o site e tudo mais. Pois é. Então, nosso curso começa, né, já já, 10, 11 e 12 de setembro. Para que você possa se inscrever, por favor, eu acabei de colocar aqui não sei se está aparecendo aí para vocês. Apareceu. Não, já entrou muita gente, aí ele ficou... Apareceu. Eu coloquei Isso, aqui... apareceu. Isso, eu coloquei aqui o site, né, e o meu telefone, para que vocês possam me mandar uma mensagem, a gente possa facilitar o seu ingresso, a sua participação nessa jornada. E desejo também, Dagmar, convidar para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de sentir, né, o campo, numa constelação familiar, nós teremos um workshop online no sábado próximo, dia 28, de 8 às 18, horário de Brasília, e é uma excelente oportunidade para você conhecer este campo, para você conhecer, saber, e, sobretudo, conhecer um pouco da nossa mestra, da doutora Dagmar, da sua experiência, de tudo que ela tem para nos oferecer. Então, essas informações estão também nesse nosso Instagram, Dagmar Ramos Oficial. Todas estão lá. Gente, muito bom, muito obrigada. Obrigada, Cornélia. Foi muito bom essa entrada sua, assim, não estava programada, não nesse plano, mas certamente em outro plano estava. Tudo bem. Muito obrigada, Cornélia. A gente segue aprendendo muito com você, querida. Obrigada, Cornélia. Obrigada, Fabrício, Dagmar. Foi ótimo. Muitas vezes obrigada. Foi muito Amei bom. muito de estar com vocês. Apareça mais vezes. Apareça mais vezes. Sim. Vamos programar mais conversas aqui online. Acho que muito bom. Enriquecem muito, não é? Os nossos debates. E eu estou vendo aqui a Alessandra Morim. Vocês são incríveis, ótimas lives. Obrigada, Alessandra, uma grande terapeuta. E vamos seguir adiante. Tá certo? Um grande abraço a todos. Qualquer informação a mais vocês encontram aqui mesmo nesse Instagram e no nosso site do ibssistemicas.com.br. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau. Beijos. Tchau. Beijos.